Pessoal, vamos seguir aqui com a terceira aula dos ensinamentos de Aristóteles, o filósofo grego que escreveu a obra Retórica e definiu 3 pilares importantes para a comunicação persuasiva: ethos, pathos e logos. Se você assistir às palestras mais visualizadas do YouTube, vai perceber que entre esses 3 pilares, pathos é o preferido dos palestrantes. E é o preferido dos palestrantes porque tem uma conexão maior com o público. E tem essa conexão porque pathos representa o conteúdo emocional. Essas palestras que fazem sucesso têm em seu conteúdo mais de 60% de pathos. Ou seja, os palestrantes passam a maior parte do tempo contando histórias. E essas histórias podem ser suas, ou seja, algo que você viveu, que trouxe algum ensinamento, uma história de superação, mas também pode ser uma história de uma outra pessoa, pode ser também uma história de uma empresa, de uma marca, de uma instituição, um time de futebol, de vôlei. A palestra do Bernardinho, técnico vitorioso com as seleções de vôlei masculina e feminina, é praticamente ancorada em histórias que viveu nas seleções. Histórias do time, dele com o time e também de alguns jogadores que foram personagens importantes. Ele usa essas histórias para falar de liderança, empreendedorismo, disciplina. Que indústria que eu trabalho? Você está na indústria de ganhar e perder. Ganhar medalhas ou não ganhar medalha? Eu estou na indústria de gente. Preparar as pessoas, capacitar as pessoas. Pessoas preparadas, melhor condicionadas, gerarão melhores resultados. E tem uma coisa a respeito de time que é muito importante, da liderança, de valores. Sabe quantas medalhas olímpicas eu tenho? Ah, mas tem 7. Não é verdade. Eu tenho uma medalha olímpica como jogador. Treinador não ganha medalha olímpica. Líderes. A medalha olímpica é poder vê-los lá. Porque o líder, quando ele não é um líder, ele é apenas um player, ele é um jogador, ele pensa na sua performance, seu desempenho. Quando ele se torna um líder, ele pensa no desempenho da tropa, do time, das pessoas. Histórias fazem a audiência viajar e ativar partes importantes do cérebro, criando um flow, ou seja, uma conexão forte entre o orador e o público. Quando você usa histórias que são comuns ao público, ou seja, você está dando uma palestra e a plateia é formada por advogados e juristas, essa conexão tende a aumentar significativamente se as suas histórias tiverem a ver com direito, com advogados. Se você vai dar uma palestra para pais em uma escola e usar exemplos que tenham a ver com esse mundo, também a identificação vai ser ainda maior. E isso vale para tudo. Veja o exemplo do escritor Ariano Suassuna em uma apresentação no TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Eu achei graça quando ele disse que eu fui advogado. Realmente eu fui. Mas, que me perdoe, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui. Porque eu estou no tempo do direito, né, no tribunal. Mas eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não. Mas eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo só havia 3 opções: medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar 6 vezes, obtenho 6 resultados diferentes, todos 6 errados. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada ia estudar direito, era o meu caso. Quando o público está em estado de flow, tudo fica mais fácil. Mas veja, ele brincou com a profissão, mas teve o cuidado de evitar ruídos. Evite ser ofensivo. Muitos palestrantes que sentem que vão ter dificuldade com o público procuram a todo custo criar uma conexão logo no início das apresentações, seja usando rapport com o público, contando histórias, fazendo piada, vale tudo no jogo da sedução da audiência. A Mônica Lewinsky foi a estagiária mais famosa do mundo quando tinha 22 anos e em 1998 estourou ali um escândalo envolvendo ela e o presidente dos Estados Unidos, na época o Bill Clinton. Os dois se envolveram emocionalmente, fizeram sexo no Salão Oval da Casa Branca. O presidente chegou a mentir negando o fato, foi alvo de um processo de impeachment
E aí, mais pra frente, ele conseguiu, enfim, ser absolvido pelo Senado. E você aí já deve estar imaginando a outra parte da história, a parte mais fraca, no caso a Mônica. Deixa eu contextualizar a situação dela. Bem, Bill Clinton é casado com Hillary Clinton, que em 2001, 3 anos após o escândalo, conseguiu chegar ao Senado americano. Hillary também participou dos governos de Barack Obama. Ou seja, uma mulher muito conhecida, com muito prestígio no meio político e amada pelo público. Então a gente pode imaginar que Hillary sofreu com a traição do marido e muita gente acabou comprando a briga. Mônica sofreu muito também, porque boa parte do planeta Terra não enxergava ela como vítima nessa história. Na apresentação que fez no TED, ela contou sua história para chamar a atenção sobre o impacto do julgamento público e do cyberbullying na era da internet. You're looking at a woman who was publicly silent for a decade. Obviously, that's changed, but only recently. It was several months ago that I gave my very first major public talk at the Forbes 30 Under 30 Summit. Interessante que ela se apresentou para o público e antes mesmo do primeiro minuto, antes de aflorar qualquer julgamento sobre ela, buscou ali uma conexão com a plateia. E a estratégia deu certo. Ela usou uma ferramenta poderosa para isso, que é o humor, fazendo uma piada sobre si mesma. Almost 40 rap songs. Vamos voltar um pouquinho para a gente contextualizar o que eu quero mostrar. But only recently. It was several months ago that I gave my very first major public talk at the Forbes 30 Under 30 Summit. 1,500 brilliant people, all under the age of 30. That meant that in 1998, the oldest among the group were only 14, and the youngest just 4. I joked with them that some might only have heard of me from rap songs. Yes, I'm in rap songs. Almost 40 rap songs. But the night of my speech, a surprising thing happened. At the age of 41, I was hit on by a 27-year-old guy. I know, right? He was charming, and I was flattered, and I declined. You know what his unsuccessful pickup line was? He could make me feel 22 again. I realized later that night, I'm probably the only person over 40 who does not want to be 22 again. Bem, o público sorriu, aplaudiu, abriu as portas, estendeu ali o tapete vermelho e chegou o momento de falar de um assunto sério. Ela segue contando o drama que viveu, eu não vou colocar aqui toda a palestra, apenas trechos, mas vale a pena você assistir depois lá todo o conteúdo. Chega um determinado momento que ela usa a história de uma outra pessoa para reforçar ainda mais o sofrimento que estava vivendo. Preste atenção. And we were talking about the news of a young college freshman from Rutgers University named Tyler Clementi. Sweet, sensitive, creative Tyler was secretly webcammed by his roommate while being intimate with another man. When the online world learned of this incident, the ridicule and cyberbullying ignited. A few days later, Tyler jumped from the George Washington Bridge to his death. He was 18. My mom was beside herself about what happened to Tyler and his family, and she was gutted with pain in a way that I just couldn't quite understand. And then eventually I realized she was reliving 1998, reliving a time when she sat by my bed every night. Reliving a time when she made me shower with the bathroom door open. And reliving a time when both of my parents feared that I would be humiliated to death, literally. Today, too many parents haven't had the chance to step in and rescue their loved ones. Too many have learned of their child's suffering and humiliation after it was too late.
O efeito dessa estratégia, associada à emoção dela no palco, foi forte, criando ali marcas profundas, preparando o público para o que vinha a seguir. Ela continuou com essa preparação, ressaltando que o avanço da internet potencializou ainda mais o efeito bullying e, na sequência, apresentou o terceiro pilar de Aristóteles, no caso, logos, a lógica por trás de tudo aquilo que ela estava falando, ou seja, os números, as estatísticas, informação que dão ali um embasamento, a importância de se combater o cyberbullying. Childline, a UK nonprofit that's focused on helping young people on various issues, released a staggering statistic late last year. From 2012 to 2013, there was an 87% increase in calls and emails related to cyberbullying. A meta-analysis done out of the Netherlands showed that for the first time, cyberbullying was leading to suicidal ideations more significantly than offline bullying. And you know what shocked me, although it shouldn't have, was other research last year that determined humiliation was a more intensely felt emotion than either happiness or even anger. Vocês conseguiram perceber que todo esse conjunto deu mais potência ao logos? Gente, não há uma regra com relação ao que vem primeiro. Há casos em que o palestrante apresenta o logos e depois o pathos, e casos como o exemplo da Mônica Lewinsky, em que o pathos vem primeiro. A ideia é criar uma estratégia para sempre potencializar. E por que você deve fazer essa associação? Pelo simples fato de que números são números, é algo frio, mesmo se tratando de morte. As pessoas não se comovem com números apenas, se não estiverem vivendo o drama das famílias que perderam alguém querido. Quando você insere o pilar pathos, ou seja, você conta uma história comovente, a audiência tem a oportunidade de vivenciar a situação. A Mônica não contou apenas o drama dela, mas também da mãe. Quantas pessoas que estavam ali não se sentiram na pele da mãe da Mônica? É como se houvesse o espelhamento dos neurônios entre o apresentador e o público, passando a emoção de quem está ali no palco para alguém da plateia. Today, too many parents. Gente, por isso a importância da dramaticidade. Em outras palavras, da linguagem não verbal. Gente, se estiver difícil o entendimento, escreva aí nos comentários para que eu possa rever as aulas e aí vocês têm toda a liberdade para isso. Agora nós vamos para mais um exemplo. O texto bíblico que dá base à pregação é o seguinte. Jesus partiu dali e voltou com seus discípulos para Nazaré, sua cidade, e começou a ensinar na sinagoga no sábado. Muitas pessoas ficaram admiradas quando ouviram e perguntaram: onde este homem aprendeu todas essas coisas? Que tipo de sabedoria é esta que foi lhe dada? Como é que ele faz esses milagres? Este homem não é aquele carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Estas moças que estão conosco não são também irmãs dele? Eles não queriam saber dele. Jesus então lhes disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua própria cidade, entre seus próprios parentes e dentro da sua própria casa. E não pode fazer nenhum milagre em Nazaré, a não ser curar algumas pessoas. E depois de colocar as mãos sobre elas, Jesus então ficou admirado com a falta de fé deles e Jesus percorria as vilas vizinhas ensinando o povo. Gente, quando um texto desse tamanho é inserido em uma pregação, é como se o pastor, o padre ou qualquer outro líder religioso estivesse permitindo correr o risco de uma desconexão. É um momento que as pessoas vão desviar o olho do pregador para o telão ou para a Bíblia, pelo celular também, né? A narração do palestrante muda nessa hora, fazendo uma leitura mais retilínea. E apesar de também ser uma história, esse momento é encarado como uma informação que vai dar base, a lógica para a apresentação. Agora nós vamos ver como o pastor Cláudio Duarte resolveu esse problema. Há um texto bíblico que diz que numa determinada ocasião Jesus visita Nazaré, a cidade onde ele cresceu. O texto diz que ele vai fazer a visita a uma sinagoga. E o texto também diz que Jesus não pôde fazer em Nazaré muitos milagres,
a não ser alguns pequenos sinais. Quando eu me deparei com um texto que diz que o meu Jesus, o nosso Jesus, chega num local e nesse local ele não pode fazer alguma coisa, isso me deixou preocupado. Bem, como a gente viu aí, ele transforma a base de sustentação do conteúdo em uma história mais palatável para o público, mantendo o ritmo de narração que já vinha sendo adotado. E para potencializar ainda mais, ele insere uma segunda história comparando Jesus a um super-herói. Será que há algum poder em Nazaré neutralizador? Será que a história que crescemos ouvindo do super-herói que ao visitar seu país de origem se depara com um produto, com um material que neutraliza seus poderes, como super-homem, ao lidar com a criptonita? Gente, quando o pastor usa esse artifício, ele está trazendo o dilema de Cristo para mais próximo de todos ali presente. Até mesmo uma criança sabe como o Superman reage ao estar próximo da criptonita, não é verdade? Essa é uma estratégia de ter o Logos em sua apresentação, mas de um jeito que o público possa digerir com mais facilidade. Vejamos como o professor Clóvis de Barros Filho usa esse recurso ao falar de Nietzsche. Preste atenção na comunicação não verbal. Você certamente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche, que escreveu uma obra complicadíssima intitulada Assim Falava Zaratustra. Pois muito bem, nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. Olha só a comparação. O filósofo dizia: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recua, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E o meu pai ainda sempre acrescentava com carinho para mim: seu bosta. Nesta mesma palestra, você vai ouvir ele falando da Odisseia de Ulisses, algo que meu professor do ensino médio ensinou assim meio de forma desinteressante. Eu vou mostrar aqui apenas um pequeno trecho que ele fala como era Calipso. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega, dizem que maravilhosa, imagine como quiser, afinal é mitologia, nada disso existe mesmo. Eu imagino Calipso mais ou menos com o sorriso de Isis Valverde, o resto de Juliana Paz e glúteos de Paola Oliveira. Assim é a minha Calipso. Se ethos, ou seja, falar de si mesmo, mal empregado, é algo que pode gerar no público uma antipatia, passando uma imagem de arrogância, logos, por sua vez, se não for usado da forma correta, é a parte chata, que desconecta e faz a audiência dormir. Quantos professores em sala de aula apresentam um conteúdo chato, desinteressante? Quantas palestras você já participou que deu sono? Nossa, então quer dizer que eu tenho que usar o humor sempre? Não. A Mônica Lewinsky ativou outros sentimentos e emoções. Usando novamente a apresentação do Brian Stevenson, ele está falando no TED sobre injustiças que há no sistema penal dos Estados Unidos. Lembra, ele passou 65% do tempo contando histórias, fatos, e dedicou apenas 25% para logos. Sabendo que números são frios, veja como ele fez para potencializar o logos no discurso, trazendo o problema das mortes de inocentes para algo mais palpável. Death penalty in America is defined by error. For every 9 people who have been executed, we've actually identified one innocent person who's been exonerated and released from death row. A kind of astonishing error rate. 1 out of 9 people innocent. I mean, it's fascinating and
Aviation, we would never let people fly on airplanes if for every 9 planes that took off, one would crash. Olha só que interessante, ele faz o público imaginar se esse erro na aplicação das execuções da pena de morte nos Estados Unidos fosse também uma estatística de mortes em acidentes aéreos. Será que a população, o governo, continuaria permitindo esse tipo de transporte? Ele traz ali um assunto que é o erro da aplicação da pena de morte, que não faz parte do mundo ali de muitos que estão no TED, para a realidade do dia a dia. Afinal de contas, todos que estão ali já devem ter voado alguma vez na vida. E saber que a cada 10 passageiros, um poderia morrer, deixa qualquer pessoa em estado de choque e a viagem seria uma loteria perigosa, não é verdade? Preste atenção que o Brian não usa números nem porcentagens. Ele é bem mais prático e traz a conta já digerida. Em vez de falar 10% de um número qualquer, ele fala o seguinte, ó, uma em cada 10 pessoas. Talvez se ele falasse o número de mortes não impactaria tanto. Por isso a importância de você levantar os dados, as informações, e aí depois você seleciona aquela que mais potencializa a mensagem. Cuidado também com a fonte, ou seja, evita pegar um número qualquer aí na internet e use sempre fontes oficiais. Só reforçando, nós já falamos em aulas anteriores sobre a importância de traduzir para o público números e assuntos complexos. Quanto mais ilustração você tiver ali e for compatível com a realidade da audiência, mais potência você dá à sua fala. Tem uma aula que a gente mostra ali como que você deve representar esses números em seu PPT, criando aquelas pizzas, barras, melhorando o recurso visual para facilitar o entendimento e evitar os ruídos de comunicação. Agora, essa estratégia de comunicação persuasiva com etos, patos e logos dá só para aplicar em palestras? Não. Você pode usar em uma reunião de negócios, na gravação de um vídeo, se você está vendendo um imóvel, por exemplo, e usa informações oficiais da prefeitura para mostrar a tendência de crescimento e valorização da região, traz mais embasamento. Se você conta uma história de outros clientes que estão ali comprando imóveis semelhantes e estão satisfeitos, você cria uma conexão. A forma como você se veste, o uso do rapport, a linguagem, o conhecimento sobre o produto que você está vendendo, tudo isso vai gerar ethos, ou seja, autoridade percebida. Essa teoria tem uma aplicação. Agora, não espere para usar esse conhecimento que você teve hoje de forma improvisada. Você precisa estudar e até criar um script de venda. Como que você vai se apresentar? Quais são as argumentações de venda? Quais as histórias interessantes que vão ser contadas? Lembre-se de pensar no público. Para quem você está falando? Qual é o perfil? Casais com crianças são mais receptíveis a histórias de casais com criança. Pais de pet, histórias que envolvam personagens com pet. Olhar para a audiência te dá o caminho a seguir. Bem, no Praticando de hoje nós vamos ter aí 2 atividades. Primeiro, assistir às palestras buscando identificar o que é ethos, o que é patos e logos. Veja como os palestrantes trabalham esses elementos e os elos, os trechos que amarram as ideias em uma só direção. Na descrição eu vou deixar alguns links para vocês. O segundo ponto é pensar na sua apresentação que vem sendo elaborada desde a primeira aula e aí você pensa, para quem eu estou falando? É um público que já te conhece? Isso te ajuda a calibrar o ethos em seu vídeo ou apresentação. Sobre o que você vai falar, o que o público sabe sobre o assunto. Essas perguntas te dão a direção para pesquisar o logos. Quais as informações e números você precisa para dar embasamento à sua apresentação, ao seu vídeo. Estude bem e veja como apresentar da melhor forma para causar impacto. Pegue aí as histórias que você já separou e veja quais delas têm a ver com a sua trajetória profissional, com o ensinamento que você quer passar. Não tenha medo de modelar os grandes palestrantes, ou seja, ver como eles usam os elementos, copiar a estratégia. É lógico que você não pode contar a mesma piada, nem a mesma história, mas como esses grandes palestrantes trabalham os elementos, sim, você pode. A técnica é comum para todo mundo. As histórias precisam ser diferentes. Escreva a sua nova apresentação e depois eu aconselho você a assistir novamente às aulas anteriores para refrescar a sua mente sobre os assuntos. Linguagem não verbal, neurônios espelhos,
como criar conexões, ruídos, rapport, canais sensoriais, modelagem. Leia o seu texto interpretando, dando ali ênfase nas palavras corretas e veja se todos esses elementos estão sendo contemplados de alguma forma. Treine bem e faça uma apresentação para alguém que aposta no seu crescimento. Grave essa apresentação, eu sei que pode parecer estranho, mas assistir te ajuda a corrigir pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Gente, a gente se vê na próxima aula.